Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 do seu curso Libras Convivência. Nesta aula, nós vamos ver um panorama meio que cronológico da legislação, sobretudo a brasileira, no que diz respeito à acessibilidade, inclusão, Libras, surdos. Vamos conversar um pouquinho sobre elas, trazer destaque para algumas e pensar algumas coisinhas também, tá bom? Vou compartilhar então com você a apresentação que eu preparei. Legislação. O que veremos então nesta aula? Primeiro, essa frase que é o lema do movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Nós vimos na aula passada toda uma trajetória histórica que estava sendo construída, estava indo bem, até que as pessoas se reuniram sem representantes, fortes representantes da comunidade surda, né? Um número representativo não tinha, e decidiram que ia ser oralismo e acabar com qualquer tipo de sinalização para os surdos. E isso foi muito, muito, muito prejudicial. Então, o que nós vamos ver é um caminho que tem sido trilhado com muita luta para que, de fato, as pessoas com deficiência, no caso nosso, nós vamos focar nas pessoas com deficiência auditiva, os surdos, e na próxima aula a gente entende melhor esses dois termos, né, esses dois conceitos, e vamos pensar, então, a respeito deles, a vida deles, a educação deles, a socialização deles, tá bom? Começando, então, por 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é um dos países signatários. Trouxe alguns destaques. O artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Se todos são livres e iguais em dignidade e direito, não importa se não tem a audição do mesmo jeito que a sociedade espera, que não vai poder exercer, não é digno, não é livre. E, sinceramente, para mim, a palavra principal aqui é liberdade. Para mim, aprender outro idioma significa liberdade. Eu poder me expressar em outra língua, eu poder ampliar meus horizontes, porque eu estou pensando, não é só uma língua, é outra cultura, é outra forma de ver o mundo. Então, para mim, para Selmar, aprender outra língua significa liberdade. E quando o surdo ele tem a língua dele, ele pode se expressar, ele é de fato livre. Quando ele pode aprender outro idioma, ele está exercendo, desfrutando muito mais plenamente dessa liberdade. Qualquer pessoa que aprende outro idioma, eu penso assim, né, dessa forma. E a gente precisa tratar uns aos outros como? Com espírito de fraternidade, não é ter pena do surdo, não é oprimir o surdo, decidir por ele, não. É um espírito de fraternidade, de cooperação. Também me identifico muito com isso. Outro artigo que eu trago de destaque é o artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Aqui, para mim, me dá um pesar quando eu penso na comunidade surda, os surdos que fazem uso da Libra, os surdos que não têm aparelho auditivo, que não sabem língua portuguesa, que não são oralizados. É muito complicado para eles conseguirem, de fato, expressarem a opinião. A gente vai ver no módulo 3 algumas situações também éticas que envolvem profissionais da Libras, que muitas vezes se expressam opinião pessoal e não do surdo, e o surdo não tem como conferir isso. Então, é muito delicada essa questão, isso me traz um sentimento, assim, de, puxa, o que é que eu posso fazer para melhorar isso na vida dos surdos, né? Como é que eles podem procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, se os meios não estão ainda acessíveis, né? Existem ainda muitas barreiras, infelizmente. Outro artigo que eu trago destaque é o artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Todo ser humano tem direito a aprender, a se desenvolver, a estudar, a crescer. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Então, não é só uma instrução focada no mercado de trabalho, focada no Enem, mas é uma instrução para desenvolver a personalidade humana de forma plena, plena, e fortalecer esse respeito pelos direitos da pessoa, pelas suas liberdades fundamentais.
E os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. E aqui que eu te destaco, o quanto que a gente precisa, enquanto sociedade, disseminar essa sementinha da Libras, para que os pais tenham conhecimento de que não é só aparelho auditivo, não é só cirurgia de implante coclear, não é só, entre aspas, voltar a ouvir, consertar a audição. Não é só isso. Existe também uma língua que acontece no espaço e que essa criança, esse adolescente, principalmente criança, né, pode acessar e pode se desenvolver através dessa língua, dessa cultura. Então, a gente precisa disseminar isso para que os pais não pensem que a única opção para o filho é, entre aspas, de novo, consertar a audição. Então, a gente precisa, na minha opinião, precisamos difundir isso mais. O artigo 27 diz que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, é um direito humano participar livremente da vida cultural. Então, é algo que precisa também ser melhorado, aperfeiçoado, em relação à acessibilidade para os surdos. Também fruir as artes, todas as artes, inclusive música, dança, não é? Que envolvem som e participar do progresso científico dos benefícios. Então, também, por exemplo, se envolver em pesquisa e não só ser objeto a ser pesquisado. E o ponto 2 também fala sobre a questão de autoria. Ele tem, toda pessoa tem o direito de criar, e tem os direitos morais e os direitos patrimoniais sobre aquilo que cria. O artigo 29 diz que todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível, ou seja, os surdos, no caso, nosso caso aqui que a gente está estudando, eles também têm deveres na comunidade, e nesses deveres, nesse cumprir de dever deles, eles também vão desenvolver a personalidade. Assim como nós, do mesmo jeito que nós, também temos responsabilidades, não é porque a tal, tadinho, tadinha, ele, ela, tal coisa. Não. Tem deveres também. E esses deveres vai ajudar a fortalecer, a desenvolver sua personalidade. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Então, todos, gente, liberdade sem limite não é liberdade. Toda liberdade tem limites. Liberdade sem limite não é liberdade, como eu falei, é libertinagem e não é saudável, né? Não é saudável. E o ponto 3, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas, ou seja, limites. Limites são importantes. Limites fazem parte da condição humana. Nós somos limitados, precisamos aceitar isso, e nós somos livres quando sabemos respeitar as nossas limitações, e as limitações impostas pela realidade também. Aqui a gente já entra na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Trago alguns destaques também. O artigo 5º fala, né, confirma o que tem também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Inclusive, se eu uso naturalmente como L1 a língua brasileira de sinais ou se eu uso a língua portuguesa do Brasil. O artigo 205 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o pleno desenvolvimento está aqui novamente, fala do exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. E o exercício da cidadania, para mim, também tem muito a ver com informação, acesso à informação e liberdade de expressar a sua opinião, de buscar opinião, aquilo que a gente também já viu na Declaração de Direitos Humanos. E é extremamente importante, então, que o surdo tenha acesso a isso na sua própria língua. Que, para que, por exemplo, uma criança surda seja realmente plenamente desenvolvida, ela precisa de estímulos desde bebê, talvez até desde no útero materno ainda, para que consiga, de fato, se desenvolver plenamente, aproveitar todos os momentos, né? Todos os momentos da vida dela. A Lei 7.853 de 1989 é uma lei que fala sobre as pessoas portadoras de deficiência. Esse era um termo que era utilizado nesta época, tá? Alguns não, muitos termos a gente vai ver nas leis,
no texto da lei, mas que tem mudado ao longo do caminho, ok? Outra lei também no mesmo ano é, na verdade, uma resolução de 734, que vai reformular uma resolução muito mais antiga, a número 630 de 1967, que vai falar da questão da condução. E vai falar que surdos, sim, podem dirigir. Hoje em dia, eles têm colocado adesivos para identificar que são surdos que estão dirigindo. Tem esse adesivo que representa, né? É o símbolo da surdez, símbolo internacional da surdez. E tem também o símbolo, um adesivo que é: eu sou surdo, eu utilizo língua brasileira de sinais. E o sinal, né, da acessibilidade também. Então, surdos sim, surdos podem dirigir, tá? Em 1991, a Lei 8.160 dispõe sobre a caracterização de símbolo, que permite a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. Olha o nome que ainda é, né? Pessoas portadoras, isso mudou, tá? E deficiência auditiva a gente conversa melhor na aula 3, mas este é o símbolo internacional de surdez. Em 1998, o Decreto 2.592 aprovou, então, esse plano de utilizar um telefone que fosse acessível para surdos. Tem muita polêmica em relação a isso, porque dizem que não dá muito certo, não funciona, mas já é um passo pensando na comunicação, em usar a tecnologia também para acessibilizar, viabilizar a comunicação entre pessoas com alguma perda auditiva. 1999, Portaria 1679, que depois foi revogada em 2003 pela Portaria 3.284. O que elas tratam? Basicamente, os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras, de novo a palavra, né, de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. No ano 2000, a Lei 10.048 fala sobre a prioridade de atendimento a pessoas que essa lei especifica e dá outras providências também. Nesse mesmo ano, foi criada, então, a Lei 10.098, que é a Lei de Acessibilidade, que vai estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas, hoje, né, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, além de outras providências. Essa lei, ela é muito importante e ela trata de algumas questões também mais direcionadas ao surdo e a Libras, como, por exemplo, a formação do tradutor-intérprete de Libras e do guia-intérprete. O guia-intérprete é a pessoa que faz a mediação entre um surdo-cego e o meio onde ele está. O meio e o surdo-cego. É um guia-intérprete. Geralmente utiliza Libras tátil e outras formas também de comunicação. O artigo 18 dessa lei trata especificamente sobre a questão da comunicação, que nos toca no nosso assunto aqui do curso, sobre Libras, sobre acessibilidade para surdos. E o artigo 26 traz algo muito interessante, que diz que 5% dos funcionários, servidores, né, da saúde, eles precisam estar capacitados para atender surdos. Os cursos, basicamente, já são obrigatórios ter Libras. Porém, as disciplinas de Libras nos cursos de graduação são insuficientes para que se de fato aprenda Libras, se adquira fluência, consiga se conversar com o surdo. Então, é um caminho ainda longo, já é uma porta aberta, sim, e o caminho é longo ainda para que a gente de fato consiga alcançar esse objetivo. Também, nessa lei fala sobre o orçamento, que as instituições, principalmente públicas, precisam ter um orçamento já para prover acessibilidade. Então, não existe desculpa para a gente não tem dinheiro para isso. Não existe essa desculpa. Quer dizer, não deveria existir essa desculpa. Em 2002, a Lei 10.436 regulamenta, então, né, Lei de Libras. A Lei de Libras. E o que é, então, essa Lei de Libras? Quer dizer que Libras é a segunda língua oficial do Brasil? Essa lei oficializa Libras como língua, enquanto língua, porque antes disso, Libras era considerada uma linguagem. Então,
Neste ano, com esta lei, oficializou ou formalizou a Libras como língua, uma língua praticada pelas comunidades surdas aqui do Brasil. Lembrando que aqui no Brasil existem outras línguas de sinais também. Lembra que a gente falou da comunidade indígena Urubu-Capó? Eles têm uma língua própria de sinais. É assim como existem outras línguas de sinais aqui no Brasil. Em 2004, a Lei 4.304 dispõe sobre a utilização de recursos visuais destinados às pessoas com deficiência auditiva na veiculação de propaganda oficial. Então, a Closed Captions, que são as legendas opcionais, e a janela de Libras. No mesmo ano, a Lei 4.309 dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência auditiva nas universidades públicas estaduais. Aqui foi uma lei no estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.845, de 2004, institui o Programa de Complementação ao AEE, Atendimento Educacional Especializado, a pessoas com deficiência, além de dar outras providências. 2005, o Decreto 5.626 regulamenta a Lei de Libras, de 2002, e também o artigo 18 da Lei de Acessibilidade, né, quando fala da questão da comunicação. Também vai trazer Libras como disciplina nos cursos de licenciatura e de fono, principalmente. Vai falar da diferença do instrutor e do professor de Libras, porque o instrutor é a pessoa que ensina o que sabe e o professor sabe o que ensina, nas palavras de Josiano, cadê o sobrenome dele? Josiano Neves. Instrutor ensina o que sabe e o professor sabe o que ensina. Também vai falar sobre a questão do professor bilíngue e da formação do tradutor e intérprete de Libras. Então, esse decreto ele é muito importante para a gente. 2007, Lei 12.522, do Estado de São Paulo, torna obrigatório, então, o diagnóstico da audição de crianças logo após o nascimento, principalmente crianças recém-nascidas de alto risco. 2008, a Lei 11.796 institui o Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro. Lei 12.319, de 2010, regulamenta a profissão do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Tem uma sigla que é TILSP, Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais e Português. 2010, houve uma portaria normativa do MEC dispondo sobre o exame ProLibras, que é o exame de proficiência no uso e ensino da língua brasileira de sinais e também na tradução e interpretação. Ensino, uso e ensino, tradução e interpretação. Esse exame era uma forma de formalizar, ficou um pouco redundante, uma forma de garantir que as pessoas estavam habilitadas para ensino, as pessoas tinham fluência para usar como bilíngue, né? Eles também tinham uma proficiência no ensino, tinha proficiência para tradução, tinha proficiência para a interpretação. Enquanto não havia-se, principalmente, cursos de nível superior. Hoje, ainda é relativamente recente, né? 2010 para cá. Então, de 2010 a 2015, ocorreram alguns ProLibras, esses exames de proficiência. O último foi em 2015. 2013, a Lei 5.016 trata dos diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos. E isso no âmbito do Distrito Federal. 2014, a Lei 13.055 institui o Dia Nacional da Libras. Então, Libras comemora-se no dia 24 de abril, a partir desta lei. 2015, Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146. 2021, a Lei 14.191 altera uma lei lá de 96, a Lei de Diretrizes e Bases, para dispor o quê? Sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, não mais apenas em um estado da federação, mas para todos os surdos do Brasil.
Agora vamos conversar um pouquinho sobre boas práticas, porque nessas leis tem alguns termos que mudaram com o tempo, têm mudado, e é muito importante então a gente usar os termos mais adequados. Por exemplo, evite surdo-mudo e prefira usar simplesmente surdo. Na verdade, seria muito bom eliminar surdo-mudo, parar de falar surdo-mudo e usar somente surdo. O termo surdo, surda, parece estranho no início quando a gente não conhece, mas é o termo que os surdos se sentem muito mais à vontade de serem chamados e identificados. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na aula 3. Por enquanto, confia. Utilize surdo ou surda. Evite usar a palavra linguagem de sinais e utilize língua de sinais. Foi uma conquista que levou tempo para a gente conseguir Libra ser língua, então vamos chamar de língua de sinais. Evite portador de deficiência e chame de pessoa com deficiência. Tem outro termo também que às vezes é complicado. Tem um aluno especial. É mais adequado você dizer que é um aluno com necessidades educacionais específicas ou necessidades específicas. Ok? Entendidos até aqui? Bom, então a gente já vai encerrar a nossa aula 2 e eu preciso lembrar você de, por favor, registre no seu diário de bordo o que você achou até aqui. O link está na descrição aqui da aula. E apresentar o planner desta semana, o que é sugestivo para você fazer, preencher, exercitar. Primeiro, assistir essa aula, preencher seu diário de bordo. E temos aqui o vocabulário de tempo organizados de 3 formas, uma forma só didática mesmo, por blocos, para ajudar na memorização. E tem as 2 tarefas. As tarefas são o clima semanal e o calendário. Vou explicar como essas tarefas devem ser, então, realizadas. O clima semanal e o calendário fazem parte do vocabulário que você vai aprender esta semana. A ideia do clima semanal é cada dia da semana você prestar atenção no clima e simplesmente utilizar o sinal adequado. Se está nublado, você vai usar o sinal de nuvem, nublado, está cheio de nuvem, vai expressar com o seu rosto. Então você vai exercitar isso. Tá chuvoso hoje. Como é o sinal de chuva? Tá ensolarado. Como é o sinal de sol? Ensolarado, sol, tá brilhando. Tá chuvoso, chuva. Teve raios e trovões, chuva, raio, trovão. Então você vai ver dia a dia como é que tá. Tava muito, teve muita ventania. Por aí vai. Você vai ver como é que tá o clima a cada dia da semana. A outra atividade é do calendário. A do calendário, você vai lembrar um pouquinho da sugestão da primeira semana. Então, você vai utilizar, por exemplo, você vai usar hoje é o dia, mês, tal, ano, tal. Ontem, então você já vai juntar o vocabulário sugerido na aula 1 com o vocabulário sugerido para esta semana, junto com a aula 2, ok? Anteontem, quarta que vem, né? Próxima quarta é feriado. Então você vai formular frases que tenham a ver com esses vocabulários para começar a exercitar, começar a treinar. Você vai pensar frases possíveis com esses sinais. Ainda que falte um sinal ou outro, fica calmo, tranquilo. O importante é praticar, praticar para poder ir criando essa memória, tanto da repetição como a memória do corpo. Nossos músculos, nosso corpo tem memória também. Então, é isso. Até a próxima!